Boa tarde novamente, seja bem-vindo ao Medicina e Saúde. Olha, eu recebo nesse primeiro bloco a presença do Dr. Elim Minoru Matsumoto, que é cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Soraya. Doutor Minoru, a mídia tomou conta aí dos noticiários sobre pandemia nos últimos meses. Só que a gente chegou em agosto e a gente precisa falar sobre o Agosto Azul, que é uma orientação para o público masculino sobre prevenção de doenças, adaptação aí também com o meio e também de hábitos saudáveis no cotidiano. E aí a gente entra um pouco na sua área, né, que é a obesidade. Certo. A gente pode dizer que a obesidade é uma porta de entrada para as principais doenças que acometem o homem ou é exagero? A obesidade, Soraya, por que ele é chamado de doença? Né? Primeiro porque ele traz várias limitações físicas e outra porque ela aumenta a incidência de outras doenças graves. Certo. A obesidade, ele aumenta o risco do diabetes, da hipertensão, da dislipidemia, que são os problemas de colesterol, triglicerídeo, problemas articulares. Então, um joelho que foi projetado, digamos assim, para suportar 70 quilos e a pessoa está com 100 quilos. Aquele desgaste daquela articulação vai acontecer muito antes. Né? Aumenta o índice de ronco, apneia, esse paciente dorme pior e tem liberações hormonais que vai fazer com que ele tenda a ganhar mais peso ainda. Então, a obesidade, ele é uma porta realmente para várias outras doenças. Então não é exagero a gente falar sobre isso, né? Não, de importante. forma alguma. Eu queria que o senhor finalizasse aqui falando um pouquinho, dando dicas para o público masculino em especial, já que a gente está falando aí sobre o Agosto Azul, né? Para combater a obesidade e melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida. Quais seriam essas dicas, doutor? Primeiro é estar disposto a se sacrificar um pouco. Eu acho que hoje a gente tem muitos motivos, muitas desculpas para não ter um estilo de vida saudável. A comida, de uma forma geral, ela se tornou extremamente acessível, né? Então, hoje eu brinco com os pacientes que comida ficou gostoso e barato. E isso fez com que a incidência de obesidade não respeitasse mais classe social. Falou que antigamente era fácil ser magro. Comida não era tão gostosa e era muito caro. Então, as pessoas obrigatoriamente tinham mais dificuldade, elas tinham essa dificuldade muito grande de acesso aos alimentos. Então, buscar essa alimentação mais saudável é o primeiro passo. E o outro é conseguir um pouquinho do tempo para se dedicar à atividade física. Então, mudança de estilo de vida, ter um estilo de vida saudável, eu acho que pelo menos vai conseguir fazer com que a gente freie esse processo de obesidade. Tá certo. É um recado bem direto para os homens, né, doutor Minoru? O doutor Minoru está sendo bem enfático aqui. Doutor Minoru, obrigada, viu, por sua participação aqui no Medicina e Saúde. Tenha um bom fim de semana. Obrigado para vocês também. Continuando com o assunto obesidade, eu converso agora com o cirurgião bariátrico, Dr. Rodrigo Nitti, direto do seu consultório na Gastroclínica Cascavel. Doutor Rodrigo, por que os homens, mesmo com indicação, relutam mais em fazer cirurgia bariátrica se comparado às mulheres? Boa tarde. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. Então, de fato, Soraya, a gente observa isso em consultório, não só relacionado à cirurgia bariátrica, né? Porém, o homem tem realmente um menor hábito de procurar o médico em relação às mulheres. A gente até brinca que muitas vezes o homem ele vem junto na consulta com a mulher e a mulher que fala tudo o que ele está sentindo, né? E o homem ele fica meio fechado. A gente não sabe se é por questão de vaidade, o fato da mulher ser mais vaidosa, ou se o homem ele se preocupa de fato menos com a sua saúde, né? Mas a gente observa que a procura pela cirurgia bariátrica realmente ela é bem maior por parte das mulheres. Como mudar isso? Conscientizando o público masculino da importância da redução de peso e da melhora na qualidade de vida que ele terá através dessa redução dos níveis de obesidade, né? Doutor, quais as consequências para a saúde do homem caso o tratamento para a obesidade seja feito tardiamente?
Então, as consequências em geral que a obesidade gera no organismo, né, Soraya? Particularmente em relação ao homem, a gente tem muito a questão da função sexual, né? Questão da libido, que depende muito da testosterona, e a gente sabe que o tecido adiposo, ele faz uma inativação da testosterona no organismo, ele gera uma redução, uma conversão da testosterona para um hormônio feminino chamado estradiol. E isso gera até certas repercussões na função sexual masculina, como disfunção erétil, redução na qualidade até mesmo do sêmen, infertilidade, além dos efeitos em geral que a obesidade gera, como consequência a hipertensão, o diabetes, colesterol elevado, né? Você percebeu uma preocupação maior das pessoas obesas durante a pandemia? Como estão os protocolos de segurança para a cirurgia bariátrica nesse momento? Sim, a obesidade ela tem se mostrado como um fator de risco muito importante para a evolução desfavorável, né, da Covid-19. Em pacientes abaixo de 40 anos, talvez seja o principal fator de risco para essa evolução ruim do paciente que tem contato com o coronavírus. Então, os pacientes têm, de fato, se preocupado mais com a obesidade e com o tratamento da obesidade. A gente tem observado muitos pacientes agora procurando mais o serviço, o tratamento, né, da obesidade, seja através de cirurgia ou através de outras maneiras, por causa que está vindo à tona essas notícias de que a obesidade ela está sendo um fator de risco importante para essa evolução desfavorável. A cirurgia bariátrica, Soraya, ela é considerada uma cirurgia eletiva essencial, ou seja, ela é realizada dentro de um período de 3 a 8 semanas, digamos assim, dentro da pandemia, porque a obesidade ela é uma doença, além de ser fator de risco para a Covid, ela é uma doença que traz várias consequências e que são danosas para o organismo, como descontrole de diabetes, controle de hipertensão, maior incidência de infarto no paciente obeso. Então, a obesidade ela não é considerada assim uma doença que não prejudique a saúde se ficar sem ser tratada por muito tempo. Doutor Rodrigo, obrigada por sua participação no Medicina e Saúde. Tenha uma boa tarde e um bom fim de semana. Obrigado, eu que agradeço. No próximo bloco, você vai saber mais sobre esteatose hepática. Sem sintomas claros, esse problema já atinge 30% da população brasileira. Vamos saber o que causa gordura no fígado e como tratar. A gente volta em instantes. Até já!